Ok, senhores, vamos lá então. Boa noite a todo mundo, né? Novamente. Hoje nós vamos ter a quarta aula de CSS, ok? E com isso, vamos continuar aí o que foi passado nas outras aulas, tá? Se alguém não compareceu nas outras aulas, eu vou estar disponibilizando em breve, a coordenação, na verdade, vai estar disponibilizando em breve as aulas, tá? Eu estou terminando de editar elas, até porque elas são longas, então eu edito, tento deixar o mais bonitinho possível para vocês conseguirem assistir de maneira que não fique cansativo, tá? Então, acredito que amanhã ou depois de amanhã eu já vou estar conseguindo fazer isso daí. E também para quem faltou, a gente vai continuar com reposições, tá? Às sextas. Então, a partir ali da tarde, acredito que entre 1 e 5 horas, eu vou estar disponibilizando ali 2 turmas, por exemplo, pessoas até de turmas aleatórias, e eu vou dividir nos assuntos, tá? Então, acho que de vocês, como a gente já está em CSS, vai ser o pessoal de 3 às 5, tá? Mas eu vou confirmar depois, eu ainda não tenho nenhum horário certo, tá? Mas vai ser mais ou menos isso daí, tá? Então, eu vou começar aqui a explicação, já peguem os caderninhos de vocês, tá? De maneira que quando eu falar aqui alguma coisa, vocês não fiquem voando e posteriormente, quando precisarem estudar em casa, né, aí mais tranquilo fora da aula, vocês vão conseguir por essas anotações. E eu também vou estar convertendo essa aula, essa quarta aula aqui, em PDF para também estar mandando para vocês. Essa daqui já faz parte de um novo slide, tá? Então já vão ter coisas novas aqui. Eu fiz um slide só para essa quarta aula, porque ela tem bastante imagem, tem bastante coisinhas aqui que vão ajudar. Então, para não ficar num arquivo muito grande e muito pesado para vocês, eu dividi ele em uma aula só, vou converter para PDF e o pessoal vai conseguir ler tudo isso que está aqui de maneira bem calma e explicativa. Caso também tenha alguma dúvida de como faz alguma coisa, vocês podem reler ele, tá? Vamos supor que eu passe aqui algum assunto e algum desses vocês não consigam pegar muito bem ou tenha tirado dúvida, e mesmo assim tenha esquecido, serve como uma espécie de apostila para vocês, tá? Como um material de leitura para vocês irem ler, né, posteriormente, e aí sanar todas as dúvidas, tranquilo. Mas vamos lá, e aí se vocês já estão conseguindo ver aqui CSS quarta aula, do elemento e propriedade da fonte. Vocês me respondam aí, por favor. Alguém não consegue ver? Todo mundo consegue, né? Beleza. Então bora lá. Peraí, que aqui travou. Ok. Vamos começar hoje com pseudoelementos e propriedades da fonte. Tá? Eu vou deixar aqui em tela cheia para ficar melhor para vocês enxergarem. Caso vocês não consigam ler alguma coisa que esteja sendo passado aqui, vocês podem dar zoom aí, tá? Ou, acho que vai ser a melhor alternativa para vocês, tá? O zoom, como toda imagem, você olha no celular, né? Você pega ali com os dedinhos e faz em formato de pinça, você aumenta, tá? E ele vai estar aumentando perfeitamente aí com a resolução. Vai dar para ler tudinho, ok? Mas eu tentei dividir aqui de maneira que todo mundo consiga enxergar, até mesmo sem precisar dar zoom. Eu sempre faço o slide pensando nisso daí, de maneira que fique mais fácil para vocês. Ok, vamos começar aqui por pseudoelemento, tá? Passei aqui. Um pseudoelemento CSS é uma palavra-chave adicionada a um seletor que permite que você estilize uma parte específica de um elemento selecionado. Por exemplo, o pseudo-elemento firstLine aplica o estilo apenas na primeira linha do elemento especificado pelo seletor. Ok. Entendendo isso daqui de uma maneira mais resumida e curta, a diferença, vou mostrar a diferença ali da pseudoclasse, que a gente viu na outra aula, para os pseudo-elementos, tá? Na pseudoclasse, ela é utilizada
a gente criar uma situação de estilização de um estilo a um estado dessa pseudoclasse. Tá? Então, nós tínhamos 4 estados lá principais, por exemplo. Um, quando nós passamos o mouse em cima, e o outro, quando nós clicamos naquele nome, por exemplo. Né? São 2 estados diferentes. Aqui é o hover e o focus. Nós vimos na outra aula. Mas aqui, em vez de ele trabalhar com estados, vai trabalhar em locais específicos daquele elemento, daquele valor, daquela propriedade. Por exemplo, como ele diz ali, o pseudo-elemento first line aplica o estilo apenas na primeira linha do elemento. Então, por exemplo, quando você está fazendo um texto, ele vai adicionar apenas na primeira linha aquela configuração que você colocou. Tá? Eu já vi textos, por exemplo, de jornal, por exemplo, do G1, Globo, essas coisas, que a primeira linha sempre tem uma cor diferente, um tamanho diferente, e o resto do texto já vai ter uma letra menor, esse tipo de coisa, como se fosse uma divisão de tópicos e parágrafos também. Tá? Tem como você fazer daquela maneira lá no HTML, com o H1 até o H6, e dentro do CSS você também tem como fazer isso. A verdade é que envolva CSS e HTML, tem várias formas de você fazer. Tá? Eu já falei isso para vocês lá na época do HTML também, mas sempre vai ter mais de uma maneira de você fazer isso. E o interessante é que você pode aprender todas elas, caso você queira, ou você pode aprender só um. Tá? No meu caso aqui, por exemplo, eu tento aprender o máximo possível, de maneira que eu possa passar para vocês também. E vamos supor que alguém goste mais daquele jeito ou mais daquele outro jeito. Vai depender muito da forma que você quer criar, tá? da sua organização. Né? Mas tranquilo. Aqui ele vai ter exemplos. Ele tem um comentário aqui. A primeira linha de todo elemento. Vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem. A primeira linha de todo elemento. Né? E ele fechou o comentário aqui. P. Então ele criou o CSS aqui, ó. P, 2 pontos. Né? Vocês vão entender já já o porquê disso. E a palavra first line. Tá? First line. E aí ele colocou as configurações cola, da cor azul, né? E text transformation, vocês ainda não viram isso daqui, tá? Uppercase, vocês ainda não chegaram a ver, então eu vou chegar a me aprofundar agora para não deixar vocês confusos, tá? Mas basicamente ele fez uma configuração aqui só na primeira linha, tranquilo? Aqui embaixo ele vai ter também uma observação, ó. Diferentemente dos pseudo-elementos, as pseudoclasses podem ser utilizadas para estilizar um elemento baseado em seu estado. Foi aquilo que eu acabei de falar. Então, nos pseudo-elementos a gente coloca uma parte específica, tá? Pode ser a primeira linha, pode ser a última, pode ser a terceira, pode ser antes de um texto, depois de um texto, e por aí vai. Vocês vão ver aqui que as propriedades são várias, tá? Não precisa aprender todas, só pode aprender as principais. Caso tenha interesse em fazer alguma coisa específica, você pode também estar pesquisando ou tirando dúvida em algum local, pode ser até comigo também, tá? Interessante que seja comigo, ou se você encontrar na internet ainda com mais facilidade, serve também, tá? Mas beleza, essa é a explicação dos pseudoelementos, tá? É só você lembrar que ele se aplica a uma parte específica daquele elemento selecionado. Quando eu falo elemento, não quer dizer que vai ser só texto, tá? Comumente é utilizado para texto, mas ela pode ser utilizada também para algum formulário, para uma imagem. Enfim, as possibilidades são várias, tá? Mas tranquilo. Vou passar aqui para o próximo. Perdão. Mas vamos lá. Pseudo-elementos mais utilizados. Já coloquei aqui alguns do pseudoclasse e ali, que vai importar para a gente a partir de agora, que são os pseudo-elementos. Tá? Então, nas pseudoclasses, por exemplo, eu falei nas outras aulas, na aula anterior, na verdade, hover, link, eu falei um pouquinho do Active também, que ele é utilizado para dispositivos touchscreen, ou seja, celular e tablet. Era um outro que utiliza a opção touchscreen, né? Vou ter o target, node e pop. Aí, desses daí, nós vimos o focus, o link e o hover. Tá? O Active a gente chegou a tocar, mas tem vários outros ali, né? Como
tem ela embaixo, etc. São várias, tá? São várias mesmo. Já nos pseudoelementos, nós vamos ter as principais aqui. First letter, que significa a primeira letra. Acho que vocês já devem ter visto naqueles livros de língua portuguesa, livro didático, que a primeira letra ela é muito grande e as outras letras são bem pequenininhas. Acho que vocês já devem ter visto isso. Tá? Ele é o first letter, né? Que significa, first significa primeira e letter significa letra. Tá? Então é a primeira letra. Nós vamos ter também ali na segunda opção first line, tá? Que já havia explicado é a primeira linha, né? Before significa antes, after significa depois e o selection significa seleção, tá? Ele aqui nessa imagem ele tem acredito que não seja um erro, é a maneira como ele explicou. Mas todos esses daqui tem 2 pontos duas vezes. Tá? Então, por exemplo, do first letter até o after, ele só vai ter 2 pontos aqui uma vez. Já no no selection, ele vai ter 2 vezes. Porém, ele se repete 2 vezes para todos, tá? Aqui ele tem só em um, acho que pela maneira que ele estava explicando lá na imagem, tá? Essa imagem eu peguei na internet. Inclusive ela é em inglês. Tá? Pseudo Elements, Pseudo Classes. Ok? Então é isso daí. A gente vai utilizar algumas delas depois, tá? Vou passar aqui. Opa. Sintaxe dos pseudoelementos. Ok, deixa eu só olhar se tem alguém aqui querendo entrar. Tá de boa. Sintaxe dos pseudoelementos. O que seria exatamente isso daqui? É a maneira como a gente escreve dentro lá do CSS, beleza? Por exemplo, aqui, como eu havia dito para vocês, sempre vão ter os 2 pontos repetidos 2 vezes, tá? Sempre haverá isso daí. Como tem aqui, ó, o seletor, né, que pode ser qualquer um, pode ser um H1, pode ser uma classe que a gente cria, enfim, vai depender muito de quem está criando. Né? Depois que eu coloco o seletor, eu venho e coloco 2 vezes 2 pontos. Então, eu coloco um, depois coloco outro, e aí eu escolho qual pseudo-elemento eu vou querer utilizar aqui. Vamos supor aqui que eu queira utilizar aqui nesse seletor a tag P, e aqui é meio de escrever com mouse, e o pseudo-elemento poderia ser um first letter, por exemplo, que é a primeira letra. E ali tivesse um texto gigantesco dentro desse P aqui, e as propriedades aqui eu poderia, por exemplo, colocar color aqui, né, que eu escrever aqui, por Olha, exemplo. eu acho que eu estou enganada, mas não está aparecendo a tela. Oh, que legal. Entrei de novo por Deixa eu dar isso. uma olhada aqui. Ele saiu sozinho. Se você quiser. Saiu sozinho. Tá, deixa eu colocar novamente e reexplico. Tá, então vocês chegaram a ver aqui essa comparação? Acredito que sim. Sim, né? Eu acho que ele foi quando eu mudei ali pro aplicativo para olhar se tinha alguém tentando entrar. Aí quando eu voltei, acho que ele não mostrou mais. Mas tudo bem, vou reexplicar aqui. Tá. Sintaxe dos pseudoelementos, ou seja, é a maneira como ele é escrito, né? Como eu havia dito. Então aqui, nesse seletor, né? Eu poderia, por exemplo, colocar uma tag P, né? Vou escrever aqui de uma maneira mais rápida. Mas aqui eu poderia colocar, por exemplo, um P, tá? Ctrl N. Aqui poderia, por exemplo, ser um P. Está um pouco pequeno, mas eu acredito que dê para enxergar. Beleza, aumentei aqui um pouco. Esse pseudo-elemento aqui poderia ser até mesmo um first letter, como eu havia dito, que ele apenas aplica na primeira linha. Então aqui eu poderia colocar um first letter. Tá? Ele bota ali a primeira linha maiúscula sozinho, mas enfim, não importa muito. O resto vem depois. First letter. Então o que ele entenderia aqui, né, traduzindo isso daqui? Esse P, ele seria a tag que eu estou utilizando, ou seja, o seletor, né? O pseudo-elemento que eu estou utilizando aqui é o first letter, né, que é o da primeira linha. A propriedade poderia ser, por exemplo, um color, tá?
ele adiciona a cor, então poderia ser aqui color, Ctrl T, aqui a letra também. Beleza, poderia ser um color. E o valor poderia ser, sei lá, blue, ou melhor, red. Ctrl T, entra aqui, por exemplo. Então, beleza, coloquei aqui em tela cheia. Então, vamos supor que seja nessa configuração aqui. O seletor, nesse caso, ele aconteceria o seguinte. Parágrafo, vamos supor que tivesse um texto nessa tag P, ele pegaria essa primeira letra da tag que eu coloquei e ele iria colocar a cor vermelha nessa primeira letra. Mais ou menos isso, tá? Eu poderia testar aqui, porém acredito que daria muito trabalho para a gente selecionar um texto grande e fazer isso daí. Mas eu posso testar depois, tá? Se der tempo aqui, eu posso testar com vocês para a gente observar. Entendeu? Então, basicamente, é isso daqui, tá? Ele é como um seletor comum de qualquer CSS. Você seleciona normalmente e aqui você escolhe qual pseudo-elemento você quer utilizar. Você pode escolher, por exemplo, qualquer um desses daqui, tá? Qualquer um desses daqui, ou você pode escolher outros, se não esse, tá? A lista é bem enorme. Eu vou falar um pouquinho desses aqui na aula, mas existem vários outros. Tá? Se desse tempo de falar de todos, eu falaria tranquilamente, ok? Então, essa daí é a sintaxe, ou seja, a maneira como é escrita dentro do CSS, ok? Normalmente, acredito que não seja nada muito difícil para vocês. Vocês meio que já estão acostumados a fazer algo parecido, beleza? Aqui eu vou ter um exemplo real, tá? Acho que a resolução não está das melhores aqui, mas tudo bem. O print não ficou muito interessante, porém dá para ler facilmente. Aqui eu vou ter um H1, 2 pontos, né? Logo aqui ao lado, e um after, que significa depois. Ou seja, eu não sei qual é o texto que tem dentro desse H1 aqui, mas depois desse texto vão ter essas configurações aqui, tá? Aqui tem um content, que eu vou explicar para vocês posteriormente em um exemplo. Mas aqui a gente tem um width, tá? O width, irão chamar, que significa largura, tá? Então a largura dele tem 140 pixels. Ele, porque eu não sei exatamente o que é. Tá? Então pode ser aspas, pode ser um objeto, né? Tipo um quadrado, uma linha. Pelo que eu estou vendo aqui, ele parece ser uma linha, tá? Pelo fato dele ter uma altura muito baixa, que é só 4 pixels, e uma largura muito grande. Então ele é uma linha, ele é algo extenso. E ele está depois do texto, então provavelmente ele pegou ali o H1, né, que é utilizado para o ele fez uma. Deixa eu ver se coloca ele colocou já corrente. Ele deve ter configurado em outro local. Vamos supor que seja roxo, tá? Então ali seria uma linha com 140 pixels de largura, 4 pixels de altura, ele é bem baixinho mesmo, são uma linha, são um traçado. Vamos supor que seja da cor roxa aqui, background. O display dela é em formato de bloco, ou seja, é um quadrado. E a margem é 10 pixels automática, ou seja, ele ele vai pegar 10 pixels ao lado desse H1 e vai colocar no centro. Esse automaticamente. Esse alto também serve para a gente colocar no centro. Tá? Então, ele ficaria um texto grande em cima, uma linha centralizada embaixo desse texto, né? E depois dessa linha teria outro texto, possivelmente seria um lugar desse. E aqui aleatório. Aqui embaixo ele vai ter uma observação, ó. Regra, os dois pontos devem ser utilizados duas vezes, que foi o que eu acabei de falar, ao invés de um. Isso distingue pseudoclasses do pseudoelemento. Então, relembrando aqui, as pseudoclasses é só dois pontos uma vez. Os pseudoelementos ele coloca duas vezes. Tá? Essa é a principal diferença que criamos aí. Vou passar aqui. Beleza. Então, pseudoelementos
era basicamente isso aí, tá? Eu deixei de uma forma um pouco menor, tá? Até porque não tem muito o que fazer aqui. Se a gente fosse testar uma por uma, criar um grande site uma por uma, daria 40, 50 minutos só de prática, tá? Seria muito tempo da aula, então eu preciso adiantar aqui assuntos de outras propriedades. Mas basicamente é isso aí, tá? Você pega aqui, vai ter exemplos principais, você vai ter a sintaxe, como ela é escrita, e um exemplo. Pronto, basicamente com isso daqui você já consegue criar. Tá? Então, vamos olhar possivelmente depois esse slide aqui, né, que eu entrar no grupo, vai conseguir criar em um exemplo, testar, só com essas possibilidades aí, tranquilo? Então, eu vou continuar aqui com a propriedade da fonte, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem perguntar, né? Não só podem, como devem. De maneira que eu... Professor, Você pode falar. professor, tá travando aqui quando você fala, fica, tipo, Fica coisando, quase nada. um pouco e o resto não, né? Isso daí geralmente É, é as situações da internet. Tá? Quando ele fica assim é porque a internet aí está um pouco lenta, a conexão está um pouco lenta. Isso aconteceu com alguns alunos, todos eles estavam tendo problemas com a internet. Também testei aqui no meu celular e de vez em quando ele fica assim. Caso tenha alguma coisa que você não compreenda, assim, é aconselhável que você faça o seguinte: caso você esteja assistindo pelo celular, você desliga o Wi-Fi, depois de 10 segundos você liga novamente e tenta entrar. Tá? Que aí geralmente ele reseta, né, o Wi-Fi, ele reinicia o Wi-Fi e volta com a potência máxima. Então, toda vez que você tiver esse tipo de problema, se você quiser fazer agora, tá? Pode fazer aí que qualquer coisa, se eu continuar aqui o assunto, né, eu vou continuar falando. Qualquer coisa, a parte que eu pulei aqui que você não conseguiu ver, eu posso explicar para você daqui a pouco, tá? Não tem problema. Então, se você quiser tá fazer esse certo. teste aí, não tem problema, eu reexplico aqui. Eu vou começar agora com propriedades da fonte. Para Tá certo. até deixar um tracinho aqui do lado, para eu lembrar que eu parei aqui até vocês ligarem, beleza? Tá bom. Mas, vou continuar aqui, né, rapidamente. Propriedade da fonte. A partir daqui, nós vamos ver tudo que está relacionado a texto, tá? Não que vocês já não saibam de algumas possibilidades, até porque nós, na época do HTML, já havíamos falado bastante coisa relacionada à fonte. Porém, no HTML é mais limitado quando nós falamos de estilização. Tá? Ele é bem mais limitado. Já com CSS, a gente tem uma possibilidade muito maior. Eu coloquei aqui 4 propriedades principais, na verdade são 5, tá? Eu coloquei um outro bônus ali, mas grande parte da aula vai ser consumida por essas opções aí, beleza? Que é onde tem a maioria do assunto. Então, vamos lá. As fontes possuem propriedades que possibilitam trabalhar com, né, ali, família da fonte, que é o font family, tá? Essa primeira opção aqui, esse primeiro ponto, font family. A espessura ou peso da fonte, que é o font weight, segundo ponto aqui. O tamanho, que é o font size. Eu vou explicar para vocês cada um desses, eu coloquei aqui como tópicos para facilitar a leitura de vocês. E o font style, que é o estilo da fonte. Tá? E lá embaixo também eu coloquei o color, beleza? Que é a cor da fonte. Vocês até já sabem, mas eu coloquei porque é importante. Tá? Então, vou começar aqui com a sequência que está ali, que é o font family, tá? Ou família da fonte, né? Tem pessoas que também chamam de tipo da fonte. Pronto. A Anne voltou aí. Deixa eu voltar aqui para a aula. Todo mundo está conseguindo enxergar, né? Ainda a aula aqui. Sim. Né? Dessa vez ele não tirou. Beleza? Mas, ok. Basicamente, Anne, aqui eu expliquei como são divididos
as 4, na verdade são 5, eu coloquei mais outra ali, mas as 4 principais propriedades de texto, né, de fonte que a gente trabalha, e eu ia começar agora a explicar a família da fonte, tá? Então, basicamente, você só perdeu a escrita aqui, né, dessas 4, basicamente eu estava explicando rapidamente, mas agora eu vou explicar aprofundado cada uma delas, tá? Então, você não perdeu nada. Beleza. Font family, família ou tipo da fonte, chamem como vocês acharem melhor, tá? As fontes estão divididas em 2 classificações, em 2 tipos, né, específicos, e dentro deles nós vamos ter grupos enormes, a qual não daria tempo de falar de todos eles aqui, mas eu vou falar dos principais, até porque de todos esses tipos, os principais que aparecem nos sites são esses 2 aqui, tá? Então nem teria por que eu mostrar ali detalhadamente cada um deles, sendo que vocês não iriam ver com facilidade, tá? Seria algo extremamente esporádico, seria algo extremamente raro. A primeira família que eu tenho aqui, vou botar aqui a caneta para vocês enxergarem, é a família genérica. Beleza, professor, o que seria isso daí? A família genérica, ela é constituída por um grupo com aparência semelhante, tá? Com as fontes serif, tem outra ali que eu acabei pulando, deixa eu escrever aqui, tá? Deixa eu só reescrever para não... serif, sans. Serif, ele vai sair aí rapidamente, tá? Eu estou salvando aqui. Beleza, vai voltar agora. Ok, agora voltou. Ali só tinha um. Mas aqui é o seguinte, ela é constituída por um grupo com aparência... Opa, acho que não voltou. Voltou. Vou deixar assim. É constituída por um grupo com aparência semelhante, com as fontes serif, sans serif e monospace. Vai ter explicação de cada uma delas daqui a pouco, tá? Já nas próximas imagens aí, que vocês vão entender exatamente o que é cada uma dessas 3 aí, tá? Que são as 3 mais utilizadas. Eu vou ter ali também a família da fonte, que é constituída por uma família de fontes específicas, tá? Específicas. Aqui, logo abaixo, no próximo slide, ele vai começar falando da serif, tá? Então, o que seriam as fontes serif? Lembrando que as fontes serifs, sans serifs e monospace estão dentro dessa primeira família aqui, que são as genéricas, tá? Isso daqui, quem quiser dar uma olhada no livro, tá? Na verdade, esse assunto ele começa da página, se não me engano, é da página 30, deixa eu olhar aqui. 30. Pseudoelemento está na página 24, tá? E o propriedade da fonte está na página 32. Tá? Então, tem essa diferençazinha aí. E a partir da página 32 que ele começa a falar aqui de propriedade da fonte. Beleza? Se quiser dar uma olhada aí, é o livro de CSS, né? Esse daqui. CSS 3, estilização e layout para site. Quem quiser dar uma olhada lá, tem uma explicação bem extensa e bem aprofundada de tudo isso que eu estou falando aqui. E eu criei esse slide na sequência e com as explicações do livro. Tá? Então, basicamente, eu reponho o livro para o slide para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? E vou criando, vou fazendo tudo na sequência do livro. Mas, aqui, fonte serif, que está dentro das famílias genéricas, tá? Fonte serif, em português, a gente chama fontes com serifa ou, vou colocar aqui, eu vou pular uma linha, vou colocar ou fontes serifadas, tá? Para vocês enxergarem. Então, fontes com serifa ou fontes serifadas. Tá? Eu simplesmente chamo de serif, costume, tá? Mas aqui do lado ele tem explicação do que seria uma fonte serif. Serifas são as linhas que ficam nas bordas das letras ou dos números, também conhecida como a perninha, né, entre aspas, da fonte. E o seu uso é recomendado para projetos que vão ser impressos. Eu tenho aqui exemplos, e vai ter uma imagem ali explicando a diferença da serif com a sans serif, tá? Mas
Por enquanto aqui já dá mais ou menos para entender, ó. Eu tenho exemplos aqui abaixo, vou colocar um zoom para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó. O que seria, peraí que ele passou, o que seria exatamente a serifa? Por exemplo, esse M aqui, eu tenho a palavra aqui, museu. Se vocês perceberem, na parte de baixo aqui do M, ele vai ter uma perninha para a esquerda e uma perninha aqui para a direita. No U, ele vai ter uma perninha aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. E por aí vai, tá? Aqui na palavra Williams, ele vai ter perninha também aqui nas partes de cima do W, na parte de baixo do I, na parte de baixo dos dois L's, né? Aí se repete o I aqui. Na letra A, ele vai ter uma perninha aqui também, ó, do lado direito dela, né? Dando uma puxadinha. Na letra M também, na letra S, e por aí vai. Tá? Então, é essa perninha que fica quando a borda da letra vai acabar. Tá? Já a sans serif, ela é as fontes não serifadas ou sem serifa. Tá? Então elas são retas, elas não têm as bordas desenhadinhas ali, não tem nenhuma perninha, ela é reta e moderna. Ali, ó, sans serif. Já as fontes sans serifs é reconhecida por não ter as linhas na borda como a serif. Espera aí que tem alguém tentando entrar. Deixa eu aceitar aqui, é a Anne novamente, ela caiu, eu acho. Aí, voltou. Beleza. Continuando aqui. A fonte sans serif, ela é reconhecida por não ter essas perninhas, né, não ter essas linhas na borda, como a serifa tem. Tá? O seu uso ele é muito recomendado para a web, ou seja, quando você vai utilizar ou postar alguma coisa, tá? Arquivos digitais. Já a serif ela é utilizada para arquivos impressos, tá? Porque ela tem uma marcação maior quando for ali imprimir. Né? E como arquivos digitais você não precisa imprimir, né? Você pode colocar ela ali de maneira mais reta mesmo, sem precisar ter aquelas perninhas, porque a pessoa vai conseguir ler sem dificuldade alguma. Tá? Eu tenho exemplos aqui de fontes bem famosas, como a Arial, tá? Que é uma das fontes mais famosas aí do mundo. Ele é muito utilizado na faculdade, tá? Pelas regras da ABNT. Tá? Quando vocês chegarem aí na faculdade, vocês vão ver bem o que é isso daí. Se Deus quiser, vão chegar, né? Então tá aqui, eu tenho a Arial, que é essa principal, eu vou ter a Montserrat. Tá? Então, se vocês perceberem, o A aqui ele vai ter traços retos, sem nenhuma bordinha, sem nenhuma perninha, o R também, né? Respeitando, é claro, o tipo da fonte aí, beleza? E aqui eu vou ter também a Benton Sans. Tá? Essa daqui eu já não conheço. Mas tudo bem. Essa próxima imagem aqui, ó, ela vai explicar perfeitamente a comparação entre uma e outra. Ó, vocês enxergarem aí, a sans serif, ou a sem serifa, né, a não serifada, ela é totalmente reta. Ó. Chegou ali ó, no T quadrado, faz as linhas normais e continua com a letra. Já a serifa, ela vai ter essas perninhas, essas bordas mais arranjadas ali, mais ajeitadinhas, de maneira que na impressão ele fique mais denso, né, que a pessoa consiga ler a letra, porque ela tem uma borda um pouquinho maior. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença da serif para a sans serif. Tá? Essa imagem ela explica perfeitamente. Essa comparação ela deixa totalmente fácil o entendimento aqui da comparação entre as fontes. Tranquilo? Por último, ali ele vai ter a monospace, tá? Das mais importantes que nós temos. Monospace ou monoespaçada, lembrando, mono significa tudo que é um, né? Que é voltado a apenas um. Por exemplo, mono é um, bi é dois, tri é três, né? Essa comparação aí de palavras, de números, na verdade, né? De palavras. Então, monospace é a monoespaçada. Então, aqui tem explicação logo abaixo. É uma fonte tipográfica cujas letras e caracteres ocupem o mesmo espaço horizontalmente. Então, ela é proporcional de uma letra a outra. Aqui embaixo, ele vai ter o espaço, ó, uma letra para outra, space. Então, é como se tivesse um quadrado dentro dela, ele não foge desse quadrado. Então, aqui,
também tem outra situação, ó, os quadradinhos vermelhos e azuis, nenhum deles pode ser quadrado. Uma letra chega, já está a tocar. Aqui a comparação, pegar aí. Esses tipos de letra aqui, esse é mais voltado ao espaçamento, né? Não exatamente tipo também. É por isso que eu coloquei a comparação ali da série 1 e a comparação aqui eu já coloquei outra. Porque essa fonte aqui, por exemplo, essas duas, elas são com serif, ó, se vocês perceberem, tem as colunas e eles são como space. Tá? Então, a divisão aí de caracteres ela já tem uma outra situação aqui. Ela já é serif, essas aqui, e elas também são mais. Da mesma forma que poderia ser sem serifa, né? E com space também. Espaçado do mesmo jeito. Tem uma espécie de bônus em relação às outras duas aqui. Então, vai tratar sobre o espaço, não sobre a bordinha da letra, para ser mais específico. Então, aqui, eu vou ter outros tipos, tá? Já coloquei ali a serifada e não serifada. Ali eu vou ter também as caligráficas, tá? E a fantasia, que geralmente são voltadas para festas temáticas, né? Algum trabalho temático que você precisa utilizar ali. Por exemplo, Halloween, quando você vai utilizar ali a Halloween, você vai precisar de uma fonte fantasiada, geralmente ali com algo voltado para a temática Halloween, tá? Na manuscrita, ela vai ter ali uma ideia de como se fosse pintada, né? Como se fosse um pincel. E as góticas, aí, que elas têm um padrão que é mais tipo letras são chamadas de góticas, que geralmente são mais grossas, enquanto elas chamam bastante atenção. Maior e mais visível aí. De todos esses aqui, geralmente são os menores. Beleza? Então, aqui, os 6 tipos mais utilizados, tá? As fontes aí. Aqui na próxima slide, eu já vou ter as outras propriedades. Então, fonte fêmea, que eu acabei de explicar aqui, ele está dividido em todos esses slides aqui. Todos esses pontos aqui. Já passando por aqui. Fonte fêmea, agora vamos para outra. É a font size, que é o tamanho da fonte. Beleza? Na 13ª parte desse slide aí, postou exatamente cada um. A font size da fonte. Com essa propriedade, eu vou tentando entrar, caiu. Aqui. Com essa propriedade, podemos definir o tamanho que essa fonte terá no texto. Aquela palavra ali, aquela área específica. Ali embaixo, ó, utilizamos as principais unidades de medida, ou seja, pixel, que nós utilizamos bastante nas nossas aulas, a porcentagem que a gente dá. Esse EM aí, é muito raro aqui no Brasil alguém utilizar essa opção. Ela é muito utilizada lá fora, nos Estados Unidos, Inglaterra, em países assim. É questão do sistema internacional de medidas aí, por exemplo, aqui fácil. Lá nos Estados Unidos, os carros, eles não são medidos por quilômetros por hora, não é aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles são medidos por MPH, metros por minuto, é uma coisa assim, é um outro tipo de velocidade, tá? Então, outro tipo de velocidade medida, na verdade. Então, basicamente, tem essa questão de diferença aí dos países. Tá? Então, no Brasil a gente utiliza muito a pixel. Não é à toa. Eu nem coloquei as explicações ali das porque é óbvio aqui,
Quando você vai colocar alguma coisa em pixel, você coloca o px. Quando você vai colocar em porcentagem, você escreve lá o caractere da porcentagem. E o EM, você coloca apenas o EM. Eu vou criar um bloco 300 de altura e 200 de largura. Então, eu vou lá, coloco 300 EM e na altura eu coloco 200 EM. Basicamente, o pixel seria px. A porcentagem seria qualquer outro número também colocado em relação à tela. Aí, vamos supor que eu colocasse 80% de largura, então eu pegaria a tela do meu computador e faria um bloco em 80% dela. E aí eu poderia jogar para a esquerda, para a direita, poderia centralizar. Então, eu gosto muito de usar o pixel. E aqui eu coloquei a explicação do que é um pixel, que é mais técnico. Pixel. Cada quadrado dessa imagem significa um pixel. É também a mais utilizada, né? No Brasil a gente utiliza bastante. Então, se vocês verem aqui, eu vou ter um mouse, vão ter um mouse e vão ter diversos, até a imagem que você enxerga. Eu vou ter diversos retângulos, quadrados. E cada um desses daí a gente chama de pixel. Ele está no padrão RGB aqui, né? R, vermelho, que é red, G, que é green, e B, que é blue. Então é R, G, B. Essa sequência aqui, que é o padrão de cores que nós usamos na internet. Tá? Nós usamos com arquivos digitais, que são aqueles que ficam apenas no computador, celular, TV, beleza? Então é isso daí. Pixel é cada um desses quadrados que é o mais utilizado aqui no Brasil. Aqui nós temos um exemplo, né, do Pixel. Por exemplo, H1, ou seja, a tag H1 escrita alguma coisa lá, que não foi. Abre a chave, lê a linha ali, escrevi background color gray, significa cinza, né? E sublinhando aqui para vocês. Marca texto. Ok, então aqui eu vou ter o background color, que é o plano de fundo cinza, tá? Coloquei da cor gray aqui, que significa cinza. Border radius, 20 pixels, arredondamento. Então, se eu colocar, por exemplo, um border radius 0, a borda daquele quadrado vai ficar reta, vai ficar um quadrado. Se eu aumentar esse número, vai começar a ficar uma curvinha, começar a ficar mais arredondado aquela borda. Até um ponto que ele fica tão arredondado que ele vira um círculo. Então, se você estourar esse valor aqui do border radius, ele vira um círculo. Aqui eu vou ter um font family, Arial, beleza? E aqui eu vou ter um font size. Size também px. Então, muito aluno esquece de colocar, toda vez que termina uma propriedade, esquece de colocar vírgula, tá? Não pode se esquecer nunca. Por exemplo, eu tenho a propriedade, 2 pontos, e aí eu vou ter o valor. Quando eu terminar esse valor, eu coloco sempre e vírgula para poder registrar o outro. Beleza? Então, o exemplo tá, do Pixel. Aqui ele vai ter algumas opções também, ó, quando sai. Na parte de cima, vou ter aqui o HTML do H1, letras com tamanho 14 pixels, H1, H2 eu vou ter letras com tamanho smaller, aqui é uma das opções que a gente pode utilizar, H2. Em P, eu vou ter aqui letras com tamanho 100%. Tá? Então, aqui, ele fez a mesma configuração de tamanho de maneiras diferentes. Aqui embaixo tem o CSS, ó, no H1, e tem o 14 pixels. Na verdade, está errado. Aqui está 14 e aqui está 16. 16. Mas dá para entender aqui. Vamos supor que aqui 16 seja 14. Aqui seria H1, font size, 14 pixels, né? Agora que eu tenho que perceber isso. Aqui no H2 ele vai ter
como ele havia dito, letras com tamanho smaller, então ele vai lá no CSS, coloca o H2, font size, smaller, né? Smaller significa, small significa pequeno, né? Na verdade. E P, font size, 100%. E aqui embaixo ele tem o resultado das três, ó. A seguir são mostrados os efeitos de estilização conforme os códigos anteriores, né? Então aqui nós vamos ter os códigos tanto de HTML quanto CSS. E aqui ele vai ter o resultado disso. Primeiro, que é o H1, letras com tamanho de 16 pixels. E o segundo vai ter, que é o smaller, né? Letras com tamanho smaller. Então aqui, se vocês perceberem, tem tamanhos diferentes. Letras com tamanho 100%. Então esse 16 pixels, ele é maior do que esse smaller. Tá? O 100% ele também é maior do que o smaller. Então, tem essa diferença aqui de tamanho. O 100% ele também é maior do que o 16 pixels. Não sei se dá para perceber aí, mas aqui dá. Um tamanho um pouco coisa maior, mas é. Só um olhômetro aí para conseguir enxergar. Beleza. Então aqui está a comparação, a explicação do font size, né, que é o tamanho da nossa fonte. Você pode clicar o pixel. A porcentagem e o EM é a quantidade que você utiliza o pixel para ter menos problema. Aqui ele vai ter a explicação do pixel, vai ter também um exemplo e outro exemplo também real aqui. Beleza? Deixa eu descartar essas informaçõezinhas, ver se está tudo legal aqui. Ok. Vou continuar aqui com a nossa próxima. Acredito que a minha cachorra está latindo. Eu acho que vocês vão estar ouvindo aí. Acredito que não vai atrapalhar muito, não. Ok, já vamos para a próxima aqui, que é a font style. Esta propriedade permite três valores: o oblique, itálico e o normal. Então, font style significa aí estilo da fonte. Temos aqui um exemplo logo na próxima imagem. Aquele no H1 vai ter um estilo itálico, na segunda ele vai ter um normal e na terceira ele vai ter um clique. HTML. Na segunda ele vai ter já em CSS, tá? Que é o style, itálico, style normal e style oblíquo. Beleza? Ok. E logo abaixo ele vai ter ali o resultado dessas três. Que é o itálico é esse aqui, ó, que ele é mais deitadinho. No segundo ele vai ter o normal e no terceiro ele vai ter o oblíquo. Beleza? Então, o itálico ele é o deitado, o normal ele também é reto, ó, escrito normal, como a gente conhece. O oblíquo ele vai ser um pouquinho de nada deitado. Tá? Ele vai ser aqui basicamente a média entre o normal e o itálico. Então, ele não é totalmente... deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele não é totalmente deitado e não é totalmente normal. Tá? Ele é só você olhar que a primeira letra é, ó, neste, né? O primeiro é mais deitado, o segundo é totalmente reto e o terceiro é um pouquinho reto e um pouquinho deitado. Tá? Então, ele seria a média entre esses dois aí, beleza? Ok, então. Eu acabei tirando aqui a imagem de espaço. Deixa eu só configurar novamente para quando vocês forem baixar. Ok. Aqui nós vamos para o font white, que é white de espessura, tá? Que é o peso ou espessura da fonte. Beleza? Vou baixar aqui um pouco para vocês enxergarem. Aqui é o seguinte. Os valores possíveis para essa propriedade, que é o da espessura, são esses 6 aqui. E é o bold, aliás, normal, né? Primeiro é normal, perdão. O segundo é o bold. O terceiro é o bolder. O quarto são os valores numéricos que você pode aplicar, né? Tamanhos do valor numérico da espessura. Você vai ter o bolder e lighter e o inherit. Beleza, eu vou explicar agora o que é cada um desses daqui. O normal, como o próprio nome já diz, equivale
ao valor 400 da espessura da cor, ou do peso, né, dessa propriedade aí. O bold, ele já vai ser um pouquinho maior, ele já vai ser um pouquinho mais denso, né, mais grosso ali em relação ao peso. O bolder, um ER no final, espera que tem alguém querendo entrar aqui. O bolder, né, ele já vai ter um peso a mais do que a fonte pi. Beleza, o que seria essa fonte pi? Isso daí foi explicado lá na época de seletores, né, que é a segunda aula. Lá em seletores, nós vamos ter a fonte pi e as fontes filho. Basicamente, a fonte pi é a primeira que aparece, por exemplo, como um tópico, e o parágrafo seriam as fontes filho. Tá? Então, uma é maior do que a outra. Então, ali ele pega o bolder, vamos supor que eu tenha um parágrafozinho lá, com um tamanho qualquer, e eu colocasse o bolder naquele parágrafo. Então, ele pegaria a grossura daquele parágrafo e colocaria um peso maior, como se fizesse por exemplo, aqui nesse texto mesmo. Nesse texto que vocês estão enxergando aqui. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui eu vou ter a palavra bolder, bem mais grossa, né, bem mais denso do que o texto um peso a mais na fonte do que a fonte pi. Tá? Então, é essa a diferença. É um primeiro maior e o resto um pouco menor em relação à espessura, né, o peso dessa fonte. Eu vou ter também os valores numéricos. Tá? Nós podemos definir o peso do negrito utilizando... O negrito basicamente é o bold, tá? Utilizando valores numéricos como de 100 até o 900. Tá? Então, o normal ele equivale a 400, o bold ele equivale a 700, o bolder ele equivale a um peso maior do que o que já foi utilizado. Então, se eu utilizar, por exemplo, 100 no parágrafo, ele vai pegar o 200 como bolder, tá? Ele é só uma comparação aí. Vou ter ali também, ó, no quarto ponto, aliás, no quinto ponto, o bolder e lighter, tá? É uma versão mais escura ou clara da fonte, se comparando ao peso herdado do pai. Então, é o seguinte, vamos supor que o pai esteja utilizando o bolder, então, automaticamente, o parágrafo daquele pai, que seria, utilizando assim o pai, o tópico, né? Então, tópico seria o pai, parágrafo seria o filho. Então, se o pai estiver utilizando o bolder, o lighter significa luz, né? Ou iluminado, ele ficaria um pouquinho mais branco. Ou seja, ele seria um pouquinho mais claro, né? Na verdade. Então, ficaria um mais escuro, o outro embaixo mais claro, quando se utiliza essa versão aí, né? Que bolder significa mais negrito, mais preto, e lighter significa mais claro, né? Mais iluminado, como se tivesse um brilho ali nele, beleza? E o inherit, ele faz herdar o valor da configuração do elemento pi. Basicamente, ele vai pegar o valor do pi e faz a mesma coisa, ele herda, né? Ele continua com o mesmo valor. Tá? Vocês raramente vão utilizar todas essas opções. Acredito que vocês vão utilizar mais a normal e a bold. Tá? Essas duas primeiras, né? À toa que eu coloquei como as duas primeiras aqui logo acima. Tá? E tudo isso que a gente está passando aqui nas aulas, tá? A gente daqui a pouco vai treinar isso daí. Eu vou passar algumas atividades, vocês vão testar e ver se funciona de vocês. Beleza? Eu vou abrir daqui a pouco o Sublime. Mas fazer o seguinte, são 7. Eu vou explicar logo o assunto e aí eu dou 5 minutinhos aí de intervalo para vocês, sei lá, irem no banheiro, beber uma água, algo do tipo, para eu ir também, né? Para não ficar aqui falando 2 horas direto. Então eu vou explicar de uma vez aqui, até porque só falta duas páginas do slide. Então aqui na página 19 eu vou ter o font white, espessura da fonte e os valores possíveis que a gente pode aplicar lá no CSS, né? E aqui eu já vou ter um exemplo. Tá? Primeiro quadrinho ali está o HTML, ele tem 4 tags P, a primeira é a bold, a segunda é a 700,
a terceira é a 400 e a quarta é 900. Aqui embaixo ele tem a configuração, né, em CSS, bold 700, 400, 900, P1, P2, P3 e P4, basicamente, né, do lado sim. E aqui embaixo ele vai ter o resultado, tá? Ó, o primeiro parágrafo ficou com bold, é esse resultado. O segundo ele fica igual ao bold, porque se vocês lembrarem lá, o 700 ele também é igual ao bold. O 400 ele fica um pouquinho menos denso. E o 900 ele fica muito mais denso do que todos que estão acima, porque ele é o valor total. Beleza? Então, terminando isso daqui, ele só tem mais um exemplo, que é o que vai ser o color, tá? Então, são 7 e 1 agora, 19 e 1, 10 minutinhos, aí 5, 10 minutinhos no máximo. E nós continuamos, que eu vou passar uma atividade prática, tá? Para vocês, beleza? Então, daqui a pouco voltamos. Né? Ver um gole d'água aqui e ao banheiro. Menino! E aí, tá se fazendo o quê? Passei o dia todo em cima no WhatsApp, tentando agora.
estiver comigo, eu vou ser mais sossegado. O consigo 3 estiver comigo, eu vou ser mais sossegado. Bom, pessoas, voltei aqui. Estou convertendo essa aula para PDF para enviar agora no grupo. E daqui a pouco, para poder passar uma atividade para vocês, mas por enquanto deixa eu converter aqui rapidinho e mandar no grupo agora mesmo. Ok, converteu aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp. Ok, baixou. Estou enviando no grupo agora. Beleza. Enviei, tá? Então, a parte dela vai dar para vocês olharem, tiverem dúvidas. E eu vou pedir uma atividade agora utilizando isso, tá? Mas vamos aos poucos aqui. Vamos voltar lá no começo. Vou abrir o Sublime e vou criar uma configuração aqui dessa. Vou colocar um arquivo novo aqui. HTML. Deixa eu abrir para vocês verem aqui.
Compartilhar HTML. Line, beleza. Vou abrir aqui um arquivo qualquer. E vou pegar um texto qualquer da internet para utilizar como exemplo. Ok, vou colocar aqui pseudo-elementos. Vou colocar aqui o meta, para não ficar com uns acentos errados. Vou colocar aqui um H1 e o style. Beleza. Então, o style está aqui e H1 está aqui. Agora eu vou pegar um texto aleatório da internet, Lauren Y, e copiar para cá. Pode ser isso daqui. Que vai servir. Coloquei aqui um texto em inglês mesmo, tá? Não importa. Só para vocês terem ideia aí do que geralmente vai ser um texto grande utilizado com esse primeira linha aqui, né? Que é um exemplo mais real. Eu vou colocar uma primeira letra, na verdade. Beleza, então aqui no H1 eu vou ter o HTML e dentro do style eu vou configurar esse texto aqui agora. Então eu vou abrir aqui, obviamente, o H1, né, dentro do CSS. Então pula aqui para vocês enxergarem. Aí vou botar as chaves e vou utilizar a configuração lá do first letter. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, depois do H1, coloco 2 pontos 2 vezes e escrevo lá o first letter, tá? F-I-R-S. Na verdade é assim. Não é, tá certo. Passo letter. Vamos ver se vai funcionar aqui com esse arquivo. E vou botar a configuração de color red. Vou salvar aqui esse arquivo, vamos ver se vai funcionar. Todo elementos. Salvar. Vou abrir ele aqui. Ver se ele vai funcionar. Beleza, funcionou aqui, vou mostrar para vocês, ó. Vocês enxergarem aqui, ó. Aí, ó. Primeira letra vermelha e o resto preto. Então a primeira atividade aí de vocês, acho que eu vou passar umas 2 aqui, até porque tem tempo, temos 45 minutos aqui ainda. Então eu posso passar uma de pseudo-elementos e posso passar uma de propriedade da fonte. Tá? Então eu vou deixar aqui na tela que vocês vão precisar. Tá? Que vai ser essa daqui, ó. Vai ser a do Sublime. Ok. Vou diminuir aqui só um pouquinho. Então abram aí um arquivo normal de HTML. Coloquem o nome pseudo-elementos. Coloquem o meta charset para ele não... Aqui eu coloquei em inglês, na verdade nem precisava colocar o meta charset porque o texto é em inglês, né? Então os caracteres não têm acento. Não precisa do acento. Mas aqui, enfim, vocês podem colocar aí como é obrigação. Quase obrigação. E basicamente é isso aqui que vocês vão precisar fazer, tá? E ver se de vocês funciona. Tranquilo? Vou deixar aqui no mudo para não atrapalhar vocês. Porém, vou continuar aqui, tá? Tem que ver